Este é Balneário Arroio do Silva, município jovem do sul de Santa Catarina que tem conquistado cada vez mais os corações de novos moradores. Pessoas de vários estados do Brasil estão se mudando para viver aqui. A mudança e a evolução é rápida e constante. Mas nem sempre as coisas foram assim, e para contar a história desse lugar, você precisa conhecer as raízes do arroio. Aqui também houve um tempo em que tudo era mato, ou melhor, areia, e o nome pelo qual conhecemos esse lugar agora nem sequer existia. Essa mesma cidade que você vê já foi habitada por diferentes culturas e civilizações ao longo da sua história. Imagine por um instante esse mesmo lugar onde você anda hoje, mas há muito, muito tempo atrás. Aqui, onde o mar toca a terra, existiam outros povos que chamavam essa terra de lar. Muito antes das ruas, das casas, antes de qualquer cidade, essa região já era viva e cheia de histórias. E isso já foi provado através de registros arqueológicos, que apontam que no sul de Santa Catarina existiam ocupações pré-históricas de civilizações de mais de 6.000 anos atrás. Ou seja, esse lugar já foi habitado por povos que, segundo esses estudos, estão associados a tradições umbu, sambaqueiras, G-meridionais e guaranis. Cada um desses povos deixou um pedacinho da sua história aqui, e através do tempo esse lugar foi se moldando. Naturalmente todos nós sabemos, que aqui haviam os índios. Os índios estavam aqui, essas imensidões de povos, É só para nós ver, por exemplo, as línguas que nós temos hoje, Além do português, só as línguas indígenas são mais de 400. Há um entendimento de que há 19.000 anos, à frente de praia, onde se encontrava o mar, nós tínhamos que sair daqui e andar mais de 100 quilômetros daqui em Maranello. Teria havido um movimento brusco de grande derretimento de gelo e o mar teve um aumento muito grande. E depois, o nado continuou degelando e nós tivemos uma frente de praia que hoje tem 28 metros d'água, mais ou menos. Essas coisas fazem parte da história do arroio. Hoje, nós continuamos caminhando por essas mesmas areias. Nós também deixamos nossas marcas, nossas pegadas, nossas histórias e nosso legado. Mas quando foi que nasceu o Balneário Arroio do Silva? Por que arroio? Arroio porque passava um arroio no centro, Era como se tivesse uma nascente, passava no centro do arroio a água corrente em direção ao mar. Então esse arroio dá o nome de arroio ao nosso município hoje. E Silva, devido a uma família do campo, que juntou o Silva com o arroio, que já existia essa nascente, onde eram as pessoas antigas lavavam suas roupas, e era uma nascente de água limpa, que chegava até o nosso mar aí. E então teve essa junção de nome Arroio do Silva, Mas que teve a sua crescente e a sua habitação de família em 1923, que a família Borges também chega no município, na época Antônio Lourenço Borges, meu bisavô, chegou com a sua família e daí foi tendo toda essa expansão, com o passar do tempo, a família que vivia exclusivamente da pesca mesmo, veio habitar, veio crescer e junto com a família, na época, também descendentes da família Silva, enfim, se juntaram e foram dando esse crescimento, esse interesse em habitar esse município e fazer desse município, então, algo realmente
digno de moradia de famílias, né? O quão grandioso é o trabalho desses que chegaram primeiro na nossa terra e tornaram essa terra grandiosa, né? Mas com muita maestria conseguiram transformar em moradia, em habitantes, né? E a família Borges conseguiu trazer esse chão fixo, se tornar realmente esse chão habitado, né, em 1923 e fixo. Dali não saíram mais. A gente tem, né, a nossa família toda aqui. A minha avó conta que ela, por ser a mais velha, né, minha avó, Dalva Maria Borges Alves, neta de Antônio Lourenço Borges, que chegou em nosso município, uns pioneiros aí, conta que ela e o falecido Josélio Borges, meu tio Juca, famoso Juca, o primeiro prefeito desse município, que eles pequenos eram junteiros, né? Eles buscavam, junto com a família, o sustento e da fonte da pesca. Então, na época, o meu falecido bisavô, né? O Antônio Borges Filho, eles iam pescar. E eles vinham de junteiro crianças. Minha avó conta que não tinha frio, jamais tinha frio, porque era na época do frio que o peixe vinha, então eles não podiam reclamar do frio. Em 1930 a gente tem já um crescimento de 20 casas no nosso município, mas ainda eram de madeira. Então essas casas eram todas de madeiras. Na época, uma grande importância que a gente tinha e significativa que a gente olha hoje nas fotos era a altura dessas casas. Se preocupava muito com a altura das casas porque o mar vinha até onde a gente pensa que é impossível hoje, né? Após a década de 30, a cada ano, novas famílias chegavam para viver no Arroio, que ainda era considerado uma vila de Araranguá, município vizinho. Chegamos aqui, nossa família, no dia 5 de dezembro de 1952. E aqui estamos como arroio-silvenses, abraçados às questões, às causas que nós temos como propósito de uma comunidade. Naturalmente, o Arroio do Silva era muito menor do que hoje. Naquele tempo, o número de pessoas que aqui viviam era na faixa de 200 pessoas. Daqui para Araranguá, nós tínhamos algumas dunas que era um atoleiro constante e por vezes nem carro passava daqui para Araranguá, né? Porque enchia tudo, acumulava areia, né? Então, nesse tempo que nós chegamos, tinha alguns armazéns, né? Éramos uma comunidade muito mais pobre do que hoje. Sempre. O padeiro vinha assim uma vez por semana, né? Vinha na carrocinha trazer o pão para as bodegas, né? Para os armazéns que a gente tinha, né? Tinha uma escolinha, né? A escola tinha 10, 15 alunos, né? 20. Eu lembro da dona Tereza Cordeiro, eu lembro da Geni, que foi professora aqui, pessoas com as quais nós convivemos, né? Estrada de chão, nada de asfalto, naquela época era estrada de chão, atravessando pontos de areia para ir até Araranguá. Mas para ir para o colégio, nessa época, nós ia pela beira-mar porque não tinha estrada. O Arroio não tinha estrada, nós tinha que ir pela beira-mar. Um coleginho encostado à igreja, coleginho de madeira. A gente acabou estudando até o 4º ano primário, passando para a 5ª série naquela época. E muitos acabaram fazendo o seu 2º grau, tentando alguma formação depois. Aí só tinha o 4º e 5º ano primário. Aí comecei a fazer à noite, o EJA, fui até fazendo a 2ª. Mas porque não tinha condições mesmo. E nossos pais não tinham condições. E a gente conseguisse pegar um ônibus e ir até Araranguá, estudar, condições.
menos era difícil. Com a chegada de novas famílias, surgiram também as casas de alvenaria e os primeiros hotéis do Arroio. Em 1954, então, teve esse crescimento de evolução, né, de madeira para alvenaria, que o vô natalício, né, o natalício João Alves, construiu essa primeira parte, teve essa primeira construção de alvenaria no município. As pessoas não acreditavam que era possível fazer uma casa de alvenaria. Como? Será que isso será possível? As pessoas não acreditavam, botavam muita fé. E a primeira construção que ele provou que seria possível, o tijolo sobre tijolo, fazer uma construção, ele fez uma parte a mais do armazém que tinha naquela época, o armazém que hoje é o antigo mercado pescador do centro. Então ele se tornou o primeiro na história do nosso município a fazer a construção civil, ter essa mudança bastante significativa, indo para a construção de alvenaria, onde só tinha construção de madeira, né? Que naquele tempo a BR-101 ela ia só até a Sanga da Toca. Ela era então de chão batido, de barro. Não havia a ligação pela BR-101 com Torres, por exemplo. Então todo o trajeto era feito à beira-mar. A BR-101 ela veio em 72, 73. Então, antes disso, o caminho para chegar à cidade gaúcha de Porto Alegre, que era a capital do Rio Grande do Sul, vinha até o bairro Barranca, em Araranguá, onde tinha a ferrovia, né? Pegava os caminhões, os grandes caminhões da época eram do tamanho de uma Mercedinha hoje, né? Eles vinham até o Arroio do Silva para pegar a beira da praia, para ir até Passo de Torres, para depois atravessar a balsa, para pegar de novo de Torres a Osório, para depois ir a Porto Alegre. Então, enquanto não tinha BR-101, isso era o caminho. E quando o meu pai veio para cá, o meu pai construiu alguns quartos que também alugava. Que hoje tenhamos um número bem menor de instalações de hospedagem. Qual a justificativa? As estações meteorológicas, elas têm o aponte de que nós temos aqui por ano 54,6 vezes vento sul por ano. Este vento sul acontece num número maior de vezes no inverno do que no verão. Muitas vezes no inverno, os carros ficavam todos aqui parados esperando que o mar abaixasse, para que eles pudessem seguir. Muitas das vezes, esses motoristas, tinha linha de ônibus também que fazia isso. Chegava aqui, o mar estava brabo, um dia, 2 dias, dependia do tempo, essas pessoas tinham que ficar alojadas aqui. Então isso favoreceu a abertura na época eram chamados de dormitórios, porque era banheiro coletivo, era um banheiro no corredor masculino e feminino, e os quartos, né? Então teve uma época do ápice, chegamos a ter 7, 8 dormitórios desses grandes, com 20, 30 quartos, com 15 quartos. Então fortaleceu. Quando abriu a 101, daí vieram os hotéis, né? Aí Hotel Paulista, do seu Francisco Leonardelli, e o Hotel Skyline do meu pai, Severo Skyline. São os que tem até hoje. Alguns anos atrás o Hotel Paulista parou e hoje continua o Hotel Skyline, mas agora nós temos muitas pousadas. Com a construção da BR-101 na década de 70, muita coisa mudou, mas o Arroio continuou crescendo e em 1997 se tornou um município independente. A política surgiu no nosso município, na nossa família, eu vou dizer assim. A política surgiu na nossa família como algo que trouxesse uma maneira de reagir ao nosso município, de trazer ajuda para os nossos munícipes, uma maneira de talvez conseguir angariar uma força, uma estrutura. Na época, tendo o tio Joel como vereador em Araranguá, bom, mas se o Arroio está crescendo tanto, e nós não temos essa estrutura, todos que aqui moravam, independente de partido político, foi uma junção de mãos e pensamentos para que se tornasse o Arroio do Silva emancipado. Araranguá já não nos atendia mais, como nós éramos um bairro já muito grande, precisaríamos, né, de bastante estrutura
e não tínhamos. A emancipação do Arroio fortaleceu muito essa estrutura que foi criada, porque depois que emancipou nós temos o nosso cartório, nós temos agências de cooperativa, de banco, nós temos o Correio, nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, agora estamos brigando para implantar o Corpo de Bombeiros, tudo isso aqui no Arroio. Então, melhorando a educação municipal, construiu 3 colégios, 3 creches, né? Nós temos o transporte dos alunos todos feitos pelo município de maneira gratuita, tudo evoluiu. Pavimentamos muitas ruas, cada prefeito no seu período também fez o seu jeito, contribuiu. Era diferente se tornar um município e ter responsabilidade de trabalhar com máquina, com administração pública, sendo que naquele momento tudo era muito natural. Quando a gente emancipou em 97, né, o Arroio do Silva era o 12º município da MESC, dos 15 municípios, em tamanho de população. Hoje, em 2024, nós somos o 3º. Só estamos atrás de Araranguá e de Sombrio. Então, crescemos muito a população. Então, agora a gente precisa continuar trabalhando para melhorar a estrutura viária, mobilidade urbana, acesso às unidades de saúde, acesso à educação. Então, esse é o grande desafio de hoje. Quem visita o Arroio hoje e vê tudo que foi e é construído aqui, ano após ano, talvez não tenha ideia das raízes que sustentam essa terra. Olhar para o passado é honrar quem chegou primeiro e deixou o caminho mais fácil. Mas quem está aqui agora também precisa olhar para o futuro. Daqui a 30 anos nós temos que ter esses jovens como grandes profissionais, como pessoas bem desenvolvidas na nossa sociedade, que tomem conta de toda essa gestão pública, que façam frente do que nós hoje estamos fazendo, mas que eles tornem frente de tudo isso. Que nós tenhamos grandes lideranças, né, na gestão pública. Eu me preocupo muito. Quem será que daqui a 20 anos vai estar administrando o nosso município? Quem vai estar aqui contando essa história? Daqui a 20 anos. Eu espero que tenhamos grandes representantes, mas saliento a minha preocupação bastante grande. E você, já imaginou como seria o Arroio daqui 30 anos?